Fala galera aqui do YouTube, tudo certo com vocês? Ó, mais uma edição do nosso podcast aqui. Hoje tenho o privilégio, né, de dividir aqui a apresentação com ele, que também, além de um ótimo comunicador com muita experiência, o que eu tenho de vida, ele tem muito mais de experiência no rádio e nos palcos da vida, e ele divide as funções aí, ele também é o meu pai. Então, sejam todos apresentados aí a Cláudio Alves. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por aceitar o convite para a gente fazer esse podcast de hoje. Fala, filhão, boa tarde. Um prazer estar falando contigo. Um prazer falando com a Dulce, também nossa convidada de hoje aí. A gente vai contar um pouquinho dessa história, um resumo, né, dessa bela trajetória aí, nesse ramo fantástico que nos fascina também, né? A gente é ligado no vídeo, é ligado na apresentação ao vivo de eventos, no rádio, na TV, mas também a fotografia é uma coisa que nos fascina. Obrigado pelo convite. Estamos aí para isso, para trazer ótimas histórias como a história de hoje da Dulce. Vou ver se eu consigo acertar a pronúncia. Dulce Helfer. Tá certo, Dulce? Seja muito bem-vinda. Certo. A gente fala mais Helfer, né? Sim. O Deutsch tem acento no... É mais pronúncia brasileira ficar Helfer mesmo, né? Agora, alemão é mais complicado, né? No bom Deutsch vai um acento aí, né, Dulce? E Deutsch não é mole, né? Eu quero aproveitar, né, que o pai, né, me deu essa paixão pelo rádio, né, tanto que eu fiz o curso da antiga FEPLAN lá na Avenida Ipiranga, e quero já te perguntar, Dulce, da tua experiência com o programa de rádio, porque eu fiquei sabendo aí através das pesquisas que tu tiveste um programa de rádio, é isso? Eu tive aqui em Santa Cruz, que é minha cidade natal e onde eu estou atualmente, porque depois do falecimento primeiro da minha irmã, que era a única irmã que eu tinha, depois meu pai, minha mãe não se adaptou em Porto Alegre, porque ela tem 92 anos, está indo para os 93, tem amigas da idade dela, tem crência, aqui os alemão tudo chamam, né, de crência, que nada mais é do que chás com as amigas, então eu não quis afastar ela da cidade. E a gente mora numa casa muito central, ao lado de um shopping, então fica tudo. Eu trabalho no computador, né, atualmente, desde que eu saí da Zero Hora, então é muito mais prático para mim ficar aqui, né, cuidar dela, cuidar de cachorrinho velhinho, de plantas, que aqui tem uma enormidade que eu plantei já. Estou virando quase agricultora, plantando ervas e chás e o que dá, né? Árvores. Já plantei 3 desde que eu estou em Santa Cruz. Já estão quase do meu tamanho, então estou cuidando. Mas continuo trabalhando direto, né? Estou fazendo um livro novo, porque, na verdade, nesses últimos 4 anos eu já lancei 2, né? Foi exposição com livros, eu não sei se vocês estão sabendo. Mas desculpe, né? Mas sobre o programa de rádio eu tive aqui na Rádio Santa Cruz. Mas isso faz tanto tempo. E era assim, o programa não era com coisas locais. Eu ia todo final de semana fotografar shows lá no que era a OSPA, onde tinha os shows, e os donos da OSPA, os irmãos Sati, sempre me levavam para os camarins. Então, eu entrevistei Chico Buarque, Gil, Caetano, Ney Matogrosso, tudo que é banda que passou por lá, porque eu já gravava e fotografava. Então, eu gravava e passava no meu programa, que era Cidade em Revista, que não tinha nada de Cidade em Revista, porque acabava sendo de música em entrevistas. Sim. E também colocava no jornal, que eu tinha coluna aqui, né, em Santa Cruz. Aqui tem 2 jornais, eu passei pelos 2. E jornal de interior é assim, né? Tu pega o carro do jornal, pega o teu equipamento fotográfico, vai lá, faz a matéria, tira foto, volta com o carro dirigindo o carro do jornal, né? Depois que eu entrei na Zero Hora, a gente é motorista, equipamento, então facilitou muito a vida, né? Mas como tudo é cíclico,
chegou a hora de sair fora, porque já não era mais a mesmo, nos últimos anos, já não era assim tão legal, né? Eu já não estava curtindo muito, então chegou a hora de partir para outra, e foram duas coisas ótimas que eu fiz. Uma foi entrar na Zero Hora, outra foi sair, né? Sim, É é. que nem quem compra sítio, né? Diz que é muito bom na hora que compra e muito bom na hora de vender, né? É, mas essa experiência aí, né, de fazer, vamos dizer assim, várias De tudo um funções, pouco. né? Isso É, ensina muito, né? Ainda mais para alguém que ali ainda tinha pouca idade, então precisava dessa experiência é, e com certeza isso te preparou para o momento em que a Zero Hora te chamou, né? Então faz sim, e tudo já parte, entrei, né? De... e já entrei sabendo porque como eu tinha a coluna que eu escrevia, eu já sabia fazer coisas que os outros não sabiam, que era escrever, né? Viu só? Então, também troquei muita viagem, porque eu fiz muitos projetos Brasil afora e no exterior que eu troquei por matéria. Então, assim, tipo, eu tinha eu participei de um projeto chamado Encontro Marcado com escritores brasileiros, que correu às universidades, as principais universidades do Brasil, que era com a Adélia Prado, o Rubem Braga e o Mário Quintana, eram vários escritores, assim. E eu fui, então, para Salvador, para Ouro Preto, que a gente foi para Belo Horizonte, eles me levaram depois para Ouro Preto, Rio, São Paulo. Então, esses eventos, que era final de semana, eu trocava na Zero Hora por matéria. Então, como eu não deveria ir, né, num evento desse, eu disse, não, mas eu faço caderno de turismo. Então, eu fazia, escrevia e fazia as fotos. E quando eu fui para o México receber um prêmio, eu era para ficar 3 dias em Guadalajara. Cheguei lá, pensei, não, eu não vou ficar 3 dias no México, né? Quero conhecer as zonas arqueológicas, né, as pirâmides lá. E aí eu troquei por matéria na cidade de Tequila, na José Cuervo. Então, como se prepara, como se faz a tequila? Fui na fábrica, fotografei a planta, né? E as plantas e todo o processo de fabricação na José Cuervo, que é a maior fabricante de tequila do México. Depois fiz o caderno de turismo de Guadalajara. Então, eu já entrei com uma preparação de, sabe, chutar gol, defender, fazer escanteio. E isso, para mim, me facilitou a vida, né? Claro, A se Amazônia destacou. também. A Amazônia, eu fui convidada pela PUC, fiquei 55 dias navegando no Alto Solimões, justamente lá onde agora foram mortos o indigenista, esse brasileiro e o jornalista inglês, lá justamente no Javari, que eu fiquei navegando Sim. 55 dias, né? Troquei na Zero Hora por matéria, porque eu meio que fugi da Zero quando eu aceitei essa viagem para a Amazônia, eu não contei no jornal. Eram Uhum. 2 meses. Então, peguei eles de surpresa, né? Que eu não queria perder essa oportunidade, né? Claro. Imagina, né, a bagagem, né, de conhecimento, de... Assim, ó, É, você pode pegar um avião para ir para Paris, né? Pode pegar um avião para ir para o Japão, porque eu fiquei no Japão também 2 meses. Mas para ir para o Javari, ficar lá navegando no Alto Solimões durante tanto tempo, era uma, era uma viagem que eu nunca mais teria a segunda chance de fazer, né? é. Então eu fui da Zero sem comunicar. Eu ficaria 2 meses lá. E quando eu cheguei lá, eu liguei. Aí eu liguei para a editora Sim. geral e fiz a proposta: ou vocês me demitam ou eu faço matérias sobre a Amazônia. Aí eu fiz Cara, o leitura inteiro com texto e fotos. sim. Então, eu estou falando tudo isso porque essa preparação que eu tive em jornal de interior me facilitou muito, né, nos Sim. projetos, nas viagens, né? É. Sabe que essa base que a gente ganha no interior, eu venho do interior também, né,
E quando a gente chega na capital, a gente até é surpreendido, né? Tu me lembrou de um fato na Rádio Gaúcha, porque no interior tu tem que ser polivalente, né? Tu cobra escanteio, tu vai lá, faz o Exato. gol, e eu vinha desse pique. E aí chego na Rádio Gaúcha, naquela época eles transmitiam a Fórmula 1 do tubo, né? Onde a gente fazia o noticiário de hora em hora. E no domingo de manhã transmitiram a Fórmula 1, né? Deixaram todo o equipamento ali, porque era naquela 29 polegadas, com a TV ainda com aquele imenso tamanho, né? Não eram as tecnologias de hoje, enfim. Sim. Estou te falando lá de 2002, 20 anos atrás, né? E aí eu vi aquele equipamento ali e digo, nossa, eu vou recolher bonitinho, né? Enrolei os cabinhos, desliguei os microfones, guardei tudo direitinho, porque eu sabia onde era e tal. Daqui a pouco veio o técnico, abriu, olhou aquilo ali, e olhou com uma cara um pouco assustada, assim, fechou a porta e foi embora. Na segunda-feira, o Domingos Martins me chama, né? Cláudio, aqui tu é locutor apenas. Tu não pode, tu não pode recolher equipamento, não pode mexer na técnica, não pode fazer essas coisas. Aí vai explicar, né? Não, a gente vem do interior, onde a gente tem que Onde fazer. faz tudo. Né? É, Aí eu fui chamado a atenção por fazer algo que não era da minha área. E olha, e como é que surgiu a fotografia para ti? Onde é que tu descobriu? É a fotografia que vai ser meu carro-chefe? Pois é, cara, tu vê que eu fiz faculdade de educação física e eu fui atleta em Santa Cruz, eu competi por Santa Cruz em natação nos intermunicipais e competia no Corinthians como jogadora de vôlei, como Capitã, né? computadora. E é uma coisa assim que foi indo, porque a minha turma, eu tinha um namorado, a turma que gostava de foto, a turma toda que a gente saía aqui, na época era uma galera que estudava, e todo mundo ia estudar em Porto Alegre, né? Porque ainda não tinha universidade aqui. Agora tem, graças a Deus, né? Que isso muda a cidade, né? Sim. E aí todo mundo fazia fotografia. Então eu fui assim aprendendo na marra, né? Eu nunca fiz um curso assim. Ia perguntando para um, perguntando para outro, errando bastante. Depois, quando o jornal daqui, aí abri um estúdio e quando abri o estúdio, o jornal, que é o maior jornal daqui, a Gazeta, me convidou para ser fotógrafa lá. E lá eu comecei a fazer as fotos de jornal, então pegando o pico do jornal. E quando outro jornal me convidou, eles já me convidaram para ter uma página inteira, ser colunista. Então, nessa página inteira que eu tinha, era a coluna da Dulce, que eu aproveitava as entrevistas em Porto Alegre e assim eu tinha chamadinha gravada do Chico Buarque. Eu estou ligado aqui no programa da Dulce, não sei o quê. Depois eu passava aquela entrevista para o jornal, a mesma que eu colocava na rádio. Olha. E então já ficava também para o jornal com as fotos que eu fazia do show e fazia durante a entrevista, aqueles gravadorzinhos bem pequenininhos, sabe? Lembra? Botava aquele gravadorzinho lá, enquanto eu entrevistava, eu tirava foto. E assim foi, né? E até que eu fui cobrir um jogo, acho que não me lembro se era Avenida ou Santa Cruz, que são os times locais, mas eu fui cobrir no Beira-Rio, um jogo contra o Inter, e o editor de foto da Zero Hora, que estava também do meu lado, ele falou: você é de onde? Santa Cruz. Faz foto de esporte? Eu disse: olha, eu faço tudo. Eu entrevisto, eu gravo, eu tiro foto, né? Para o jornal fazia tudo também, acidente, as fotos desses shows, né, que eu fazia em Porto. Escrevia sobre cinema, escrevia sobre música, tinha coluna também. Essa coluna da Dulce, que ocupava uma página, eu tinha uma parte que era de cinema, porque como eu ia todo final de semana a Porto Alegre, eu aproveitava para ver os filmes, né, que me interessavam mais e já indicava, né? Fazia uma crítica, imagino, metida, né? Fazia crítica de cinema que indicava, esse filme é legal, né? E eu não gosto
dos filmes mais comerciais, então não sei se alguém foi atrás do que eu escrevi, né? Enfim, então ele perguntou, olha, tu não quer um fotógrafo da Zero Hora, que era o Goiano, na época, ele faleceu, esse fotógrafo, estava doente, aí ele falou, olha, tu não quer ficar um mês na Zero Hora como teste no lugar desse fotógrafo que adoeceu. E eu entrei e fiquei 27 anos. Nossa. Aí me mudei, porque eu comecei lá e minhas coisas ainda estavam em Santa Cruz, daí eu fui atrás de apartamento, aquela história, né? Mudança, me deram 2 dias, tá? Então fica 2 dias, te muda e continua. Hein? E logo depois eu já fiz fotos de um que foi bastante impactante para Zero. Eu estava indo cobrir um show no, como é que era? O Teatro Presidente, que não existe mais. E quando a gente estava indo, eu vi uma rua toda, a Ramiro, acho que foi na Ramiro, em Porto Alegre, que tinha uma videolocadora, e eu olhei, assim, passando com o motorista indo para o Teatro Presidente, eu vi a rua interditada, cheia de policiais, militares e civis, todo mundo deitado, com a arma na mão, apontando para um lugar. E aí eu falei para o motora, para, que eu vou ver o que está rolando, né? Mais importante que o show. E saí correndo, calçada, bem onde eles estavam apontando. Quando eu cheguei na frente, era uma videolocadora que tinha 2 assaltantes com a arma na cabeça dos reféns. E eu já cheguei entre a polícia e eles e fiz as fotos. E todo mundo berrando para eu sair, né? A polícia dizendo: sai daí, sai daí. E os assaltantes mandando eu sair também. Acontece que eu fiz todas essas fotos e já foi capa da Zero Hora, de matéria enorme, né? Do assalto. Era o delegado Miller, que por acaso era um delegado que também era de Santa Cruz, mas os 2 delegados ficaram bem famosos em Porto Alegre. Eram 2 irmãos, ambos delegados, né? E ele que estava ali no comando já me conhecia também. Então, assim, logo de início eu já saí, né, arrebentando, né? Aí os caras passaram a me olhar de outra forma, porque a fotografia sempre foi o lugar mais machista da Zero Hora, né? Só tinham homens e a única mulher, além de mim, fotógrafa, só queria fazer moda e não podia ver sangue, que já dava não sei o que nela. E eu já entrei depois, quando esse fotógrafo goiano, ele ficou melhor, voltou ao jornal, então eu passei a fazer plantão, que era polícia à noite e shows. E eu gostava de fazer os dois, porque a polícia me deu tudo que é prêmio, né? E show, porque, claro, eu comecei a fazer capa de CD, DVD, acabei trabalhando para o Roberto Carlos, para o The Cure, para Avril Lavigne, para muitas capas, né, do Burguetinho, dos Fagundes, fiz do Macalé. Eu tenho muita capa, eu tenho 50 participação em 50 livros e uns, sei lá, 25, 30 CDs e DVDs, né? Que eu fiz capa é graças a isso, né? Que é uma vitrine, na verdade, o jornal, né? Sim, sim. É uma ponte para aparecer esses diversos trabalhos que aparecem. E por isso que eu saí, né? Porque eu também batalhei muito para também trabalhar, seguir minha vida fazendo as coisas que eu realmente, né, queria, né? E que é o que eu faço atualmente. Né? São exposições, livros, né? Projetos, isso é o que eu sempre quis. E agora, finalmente, depois de tantos anos, estou conseguindo trabalhar no que eu realmente gosto, né? Tu comentou dos prêmios ali, foram aproximadamente em torno de 30 prêmios que tu já Foram recebeu. exatamente 30 com os 2 que eu ganhei ano passado, que eu ganhei o Uhum. prêmio de trajetórias em Porto Alegre e ganhei um prêmio internacional em Portugal, Ah, que, que por acaso eu nunca vi ganhar um prêmio tão fácil e ainda internacional e com grana, né?
é do Transversalidades, né, do Centro de Estudos Ibéricos. E eu fotografei minha mãe aqui simplesmente para usar máquina. Por causa Sim. da pandemia, eu É. pensei, sabe uma coisa, já que eu não estou. Eu tinha recém terminado a exposição dos atores negros gaúchos, que Sim. também foi transformada num álbum, né, fotográfico, e também a exposição das águas, que ficou no Museu de Arte em Porto Alegre, no Margs, né? Ficou quase 4 meses, com 22.300 visitantes, Uhum. porque tinha realidade aumentada, com Uhum. som, as fotos com som e vida, então, assim, foi bem legal. E aí, com a pandemia, tinha dado aquela parada, e eu pensei, eu vou usar máquina. E fotografei a mãe e fui premiada. Tirei o primeiro lugar aí em Portugal. Olha Então, só. Portugal agora, para mim, está sendo super importante, porque eu tenho amigos morando aí, né? Ganhei esse prêmio e agora estou aqui com vocês, né? Está É. fazendo mais um amigo em Portugal agora. Mais dois, né, amigos agora. É, Muito bom. Desses inclusive, 30 prêmios, tem algum que te marca muito, que foi emocionante? Talvez esse que tu acabou de citar, por envolver a mamãe, deve ser um especial, né? Mas tem algum assim que tu carrega como. Olha, teve os que eu ganhei mais grana, que foi assim de plantação, eu fotografei nabo forrageiro e ganhei o prêmio Itaú de fotografia, que se transformou no cartão de Natal do Banco Itaú não. naquele ano, né? E ganhei muito de polícia, mas eu tem coisas engraçadas, porque eu fui cobrir o show dos Menudos, e, inclusive eu estava com os Menudos no Plaza. No Plaza São Rafael eu acho que a única fotógrafa que ficou com os Menudos lá, né? Que eles deixaram ficar com eles, fui eu. Mas daí foi pelo jornal mesmo. Então eu fui cobrir o show dos Menudos e como não é um som assim que seja o meu preferido, né? Tipo Uhum. assim, não curto muito esse sertanejo, não curto muito música descartável. Aí eu estava fotografando o show, que era o tempo todo igual, e me surpreendeu como as fãs estavam enlouquecidas, e eu fiquei fotografando as fãs. Eu virei de costa para o palco do Gigantinho e comecei a fotografar as fãs que estavam sendo contidas pelos PMs. Na época era Nossa. militar, não eram seguranças. Eram os PMs com farda e tudo, só que elas estavam abraçadas neles. Então eu mandei essa foto delas abraçadas nos PMs e eles risonhos, segurando a mão, assim, já abraçados nas meninas. Mandei e ganhei o primeiro lugar do prêmio da Brigada, e os outros concorrentes era tudo brigada militar batendo em alguém, e aquela bronca toda, sabe? Né? Vem com uma foto que é muito engraçada. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, né? Olha. E também, claro, prêmio de polícia, eu fui para o México, né? Ganhei o primeiro lugar do CIP com um assalto numa farmácia em Canoas, que me rendeu essa viagem, que eu fui a Guadalajara, de lá eu dei um rolê, né, pelo México, fui para a Cidade do México, por causa das zonas arqueológicas, né? Fazer uma matéria também de turismo, que eu também negociei. Os 3 dias que eu fiquei, liguei e falei: olha, com a grana que vocês me deram, eu posso ficar pelo menos 15, né? Então eu faço Né? matéria, não preciso me dar mais nada, e eu fiz matéria para tudo que foi caderno, né? Então essa negociação, assim, sempre me rendeu, né? Bons momentos e Sim. boas matérias também, né? Mas eu ganhei o prêmio Joaquim Felizardo, que é o principal prêmio de cultura do Rio Grande do Sul, que é pela obra da pessoa, né? Não por uma foto ou duas. E, nossa, é uma. Bom, tem uns prêmiozinhos que eu não. Que eram assim menores, né? Essa coisa de economia também. Eu me lembro que eu
ganhei não sei de que era, de loja, assim, mas teve esses prêmios grandes, né? Eu fui indicada ao ESSO também por uma foto de assalto. E em Porto Alegre também teve um concurso da Prefeitura Municipal e nas 3 categorias eu ganhei o primeiro lugar, que era Porto Alegre e seus cidadãos, Porto Alegre e suas obras, uma coisa assim. Então foi indo assim, né? Bastante. Aí eu estou distraída que eu ouvi um barulhinho, mas eu acho que é aí. Porque eu tenho Aqui. cachorro, né? Então eu já Ah, fui ver se era cachorro. Mas eu posso mandar uma relação para vocês, né? Porque assim é tanta coisa. imagino. Eu faço tanta coisa que até eu me surpreendo. A minha produtora foi pesquisar. Eu tenho uma produtora maravilhosa aqui em Santa Cruz, Angélica Fonseca. Ela foi pesquisar para fazer o meu currículo atualizado e quando eu vi, ela veio com impresso assim que coisas que eu nem lembrava mais, posições que eu tinha feito. Ela catou aqui e ali no Google, né? Foi achando e eu me surpreendi porque eu não lembrava palestras que eu fiz, mas está ali, né? Tudo Sim. documentado e agora, graças a ela, registrado, né? Eu estava lembrando aqui que um desses prêmios, né? Se eu não estou enganado, foi o teu primeiro equipamento. É isso? Ah, esse foi aqui. Nossa, isso faz tanto tempo que mais ou menos quando Moisés estava lá no partindo mar. Esse aí foi quando eu era estudante. Eu ganhei 2 prêmios em Santa Cruz. Um do Colégio das Irmãs, que eu estudava aqui, e que eu não me lembro o que, que eu ganhei nesse prêmio, mas foi com uma foto de um pôr do sol no Country Club, assim, Ó, uma cerca contra o sol. Logo depois teve um concurso do Vale do Rio Pardo, que o prêmio era um flash com um diploma, não sei o que, eu tenho o diploma até hoje, que eu achei, assim, inacreditavelmente eu achei, e ainda com nome, com outro nome, né, com outro sobrenome, porque eu acabei ficando com Helfer, que eu levei muito tempo para conseguir me separar, né? E aí meu nome já era conhecido como Helfer. sim. E então eu ganhei o primeiro flash. Olha aí. Foi um que não era assim um grande prêmio, mas era um flash, né? Sim, para um fotógrafo iniciante já é um empurrão, assim, Já né? é uma boa, porque flash também, profissional é caro, né? É. Depois eu emprestei esse flash para um fotógrafo e nunca mais ele devolveu. Nossa! Estou lembrando disso agora. E ele Ah, é ó. Se ele aqui assistir de agora, Santa ele Cruz. vai. Tomara, né? Que vou mandar para ele depois. Ai, ai, ai. E eu estava lembrando que, além de multiatleta, né, que vários esportes multitarefas, né, tipo, era convidada para fazer só uma matéria, quando vê, não, vou fazer isso aqui, vou fazer para várias editorias, sempre foi de né, multiatleta, multitarefas, e eu ia te Eu sempre lembrar, fui muito ligada, assim, sim, ligada em tudo que acontece ao redor, né? sim, Então, esse faro, né, o faro que a gente diz do repórter, né, cinematográfico, assim, e aí é o faro da notícia, a coragem também, né, de, eu vou lá. Isso ah, é o que tem que ter, né, senão ele é só mais isso aí um, se né. chama ser metida, né? Mas é isso que faz crescer o nome, crescer dentro da profissão, né, Sabe e, que e no é, Mutim, desculpe te interromper, mas agora falando, outro prêmio que eu ganhei, que é importante, falando nisso, foi com o Mutim do Presídio Central, quando o Melara invadiu o Plaza São Rafael, eu estava junto. E eu e o câmera da RBS TV fomos os únicos que subimos atrás de um dos amotinados, que era o Fernandinho, que era o mais feroz deles, né? Ele que estava com a refém. Ele subiu a escada do escritório do Plaza e nós dois, aquela coisa de jornal, né? TV também, nós dois fomos os únicos, a polícia ficou lá atrás. O cara olhou para baixo com a refém e viu 2 câmeras apontadas e nós dois de colete preto, boné preto,
a gente estava com a mesma roupa do GAT, que é a Polícia Ai, Especial. O que ele pensou na hora do sufoco? é, É policial apontando arma e atirou sim. em nós. E Então, aí? eu posso dizer que eu já quase levei um tiro dentro do Plaza, porque se não fosse o câmera da RBS, o Ricardo, que também não está mais na RBS, trabalha com cinema agora, se não fosse o Ricardo me dar uma cotovelada, eu voei lá da escada até embaixo. Porque ele que viu que o cara ia atirar em nós, quando ele me deu a Sim. cotovelada de saiu fora, como é o nome dele? Fernandinho deu um tiro em nós. Então, imagina quem é que pode dizer que já quase foi atingida por um tiro dentro do Plaza São Rafael, né? É a Nossa, única. eu lembro daquelas imagens daquele Passat que entrou no hotel adentro. Exatamente. Só que eu estava num carro da Zero Hora que a gente, depois de andar 1 hora pela cidade, e eu fotografei também o diretor do Presídio Central, o diretor do hospital do Presídio Central, que também era refém. Um dia antes eu tenho essa foto que foi premiada, ele apontando assim o dedo para a câmera. Eu fui a única que entrei lá no Presídio Central para negociar e ele dizendo: olha, o que acontecer comigo, a culpa é da polícia. E aí ele está apontando o dedo, assim, falando, e o Fernandinho está com a arma no rosto dele, assim, na face, e dá para ver a garganta do Fernandinho gritando para a foto, porque parece que a máquina era invisível. Quando o Fernandinho falava, eu tirava foto. Quando ele parava de falar, eu baixava a máquina e eu falava. E é Sim. assim que eu consegui as fotos. E no dia seguinte, nessas andanças todas por Porto Alegre, a gente estava na João Pessoa, Avenida João Pessoa, que é ao lado do Parque da Redenção. E aí trancou tudo, porque como o carro quebrou dos amotinados, do Fernandinho com a refém lá na frente da URGS, estava todo mundo trancado. Eu, em vez de esperar no carro, que nem todo mundo da imprensa que estava atrás, eu saí do carro e entrei na Redenção e fui correndo por dentro da Redenção. E daí estou lá no escuro para fotografar os amotinados sem eles me verem. Daqui a pouco só para um opalão, lembra do opalão, aquelas coisas antigas, com 4 policiais dizendo: quem está aí? Quem está aí? Eu disse: eu sou fotógrafa. Daí os 4 negrão, assim, dentro do opalão. Daí, cara, é tu, Dulce? O que tu está fazendo aí? Tu quer levar um tiro? Aí eu falei: não, estou tirando fotos, cara, entra aqui. Daí eu entrei no Opala e nós entramos junto no Plaza. Então eu É, consegui fazer essa foto logo que o carro entrou no Plaza, porque a gente estava justamente atrás deles. E aí o Nelsinho Mota, que é muito amigo meu, Nelsinho agora mora no Rio de novo, mas ele morava em Nova York. Ele me ligou no dia seguinte para dizer assim: Dulce, eu estou olhando o noticiário e daqui a pouco eu vejo que teve um motim em Porto Alegre. Quando eu olho, vejo você passando, correndo no meio lá no Plaza, né? O Nelsinho me ligou de Nova York para dizer que tinha me visto no noticiário lá em Nova York do motim, porque esse motim morreram, não me lembro se foram 9 pessoas, ficaram 2 paraplégicos. Então foi uma coisa que marcou, né, o Porto Alegre, marcou pelo menos não só por causa de polícia, mas porque envolveu toda a cidade. Eles entraram no Country Club, que é o clube lá, né, da elite de Porto Alegre. Entraram lá porque cada um saiu com um carro para um lado. Então, um entrou no Country Club, o outro no Plaza, os outros foram para a Zona Sul, se não me engano, lá foram mortos. E eu tive que acompanhar um deles, eu acabei lá acompanhando no Plaza, né? sim. Então, É, o coisas, Plaza, né? o Plaza desde Menudos até quase tomar um tiro. O Plaza tem história, né? É. Não, e também, por exemplo, assim, eu trabalhei para a Zizi Posse, ela me levou para conhecer o Pavarotti, que eu acho um dos caras assim mais fantásticos, É, né? Então, assim, música, eu peguei carona com os Ramones, mas também
fui lá no camarim do Pavarotti com a Zizi Posse e fiz capas para músicos clássicos, né? DVDs de música clássica. Então é bem aquilo que ele falou, né? Aprendi a jogar, defender, chutar em todas as áreas, né? E eu tenho curiosidade dessa tua ligação com a música, porque parece que tu também manja de cantar, ou cantava, não sei se canta mais. Muita cara de pau, né? Muita cara de pau, é muita vergonha hoje em dia eu dizer que, imagina, depois de fotografar tanto cantores, né, cantoras maravilhosas, né, que eu admiro, né, daí eu fico pensando, nossa, mas era muita cara de pau. Também já tive essa fase de cantar, né, em banda em Santa Cruz, né? Ainda bem que essa fase passou, né, que ninguém Né? lembra dela. Chegou a se apresentar no União, em Santa Cruz, ou não? Também, isso mesmo, no Clube União. Fui uma vez no Clube União, mas a gente tocava pelo interior também. Que é Olha um dos aí, ó. clubes mais antigos do estado. Não podemos deixar de registrar isso, né, Dulce? Ah, sim, mas Tem agora uma história, aqui né? Não sei se tem uma história. tá Mas nativa agora ainda. eles se misturaram com outro clube, assim, agora os clubes que não se mantiveram aqui se uniram, na verdade. Ah, sim, sim. Então era o Corinthians e o Clube União, parece que agora está tudo junto. Fizeram uma junção aí. É, Fala um então, pouquinho da experiência dos Mamonas. as Mamonas. É que assim, eu até falei para vocês, né? Eu não fui uma super amiga dos Mamonas, como eu fui do Belchior, como eu fui do Macalé, de grandes, né, artistas, assim, que eu trabalhei com David Lynch, por exemplo, né? Que é um cineasta. Os Mamonas eu conheci no Planeta e a gente conversou assim rapidamente, mas como eu fiquei acompanhando eles, então eu consegui ter muita foto deles, inclusive eu estava em cima do palco, né, fotografando o show deles, mas quando a gente estava conversando, eu acho que essa foto que vocês viram, um outro fotógrafo fez uma foto onde a gente está caminhando e conversando. Então, eu acho que essa foto talvez vocês tenham visto, mas foi um contato assim de uma tarde. Sim, Não foi um contato que nem eu tenho com outros artistas que a gente se encontra e depois se encontra de novo e, né, depois anos e anos, né? Eu trabalhei com a Fernanda Montenegro, com a Mariana Ximenes, com o Murilo Rosa, né? Então, são pessoas que também, vira e mexe, tu vai acabar encontrando, né? E os Mamonas, eu acho que logo depois, eu não me lembro quanto tempo depois eles morreram, né? Naquele foi um acidente. mês e pouco. Então, também por isso, né? Sim, Porque provavelmente nas outras vezes que eles voltariam, a gente teria se encontrado de novo, né? Que a gente sim. bateu um papo assim. Eles eram uma galera muito legal, né? Hum. Só que depois que os Mamonas morreram, a Zero Hora me mandou para São Paulo na casa deles. Então fui eu e o repórter entrevistar os pais do Dinho. Nós fomos na casa, fotografei a sala que ele tinha comprado para os pais. Aí fotografei o quarto que eles mostravam que o Dinho se jogava de lá para a piscina, né? Da janela do quarto para a piscina. Da janela do quarto, então fotografei as coisas dele. E depois nós fomos na casa de mais um deles, que agora eu não me lembro, eu só me lembro assim do Dinho. Sim. Mas a gente foi ao cemitério, então entrevistar também pessoas. E, e foi aquelas matérias assim, né, sobre os Mamonas. Sim. Mas o que mais eu lembro deles é assim, a gente conversando na boa, né? Todo mundo rindo. Que é essa foto que tiraram minha com eles, a gente tá assim, caminhando e todo mundo rindo, né? Sim, E tem descontraído. show que era muito engraçado, né? Porque eu até era meio preconceituosa no início dos Mamonas, eu achava, né, isso aí. Aí eu comecei a ver que eles levavam tudo tão na gozação,
e que eles eram ótimos músicos, né? E que a meninada que curtia eles, na verdade, estava repetindo as letras muito sem noção do que estava cantando, que Verdade. tinha aquelas, tinha uma série de coisas, né, que era muito engraçadas ver assim, todo mundo cantando junto e se fosse em outro contexto já seria proibido pela censura. É, O Mas, Nelsinho Mota, que tu comenta, é o grande produtor, né, musical, que tem o seu comentário, inclusive, no Jornal da Globo, é sim, comentarista da Rede Globo, né? sim, Nelsinho Mota é amigo São das meu pessoas de muitos identificadas. anos. Eu acho que uns 40 anos. E sim, eu cheguei a ficar 2 vezes, né, na casa dele também, quando eu ia muito ao Rio na época, né, uns anos atrás, porque também minha melhor amiga é carioca. Passei 2 anos novos na casa do Nelsinho e levei minha amiga, essa Tereza, é uma amiga minha que a gente fez assim a Europa toda de mochila. Aquelas coisas de ir para Madrid, de Madrid pega trem, faz a volta, vai para acho que 15 países a gente foi assim de caramba. mochila. Às vezes dorme em trem, né? Sim. Porque e indo em albergues, né? E na verdade depois eu fiz uma exposição disso no Teatro São Pedro, com um texto que o Luiz Fernando Veríssimo fez para mim. Nossa, Sabe que esse ano eu estava com a exposição do Luiz Fernando Veríssimo, né, em Porto né? Alegre, mas ela está ainda à disposição de quem quiser ver no site, que era o antigo IAB, né? Agora é Anis Dias 166/IAB, e exposição com também quase 40 anos de convivência com a família Veríssimo, que eu amo aquela família, assim, sempre fui muito fã também dos textos, né, do Luiz Fernando e das posições dele. Cara sempre idôneo, assim, sempre correto e diferenciado, eu acho, né, o Luiz Fernando e a Lúcia, que é uma grande mulher também. Então, eu achei que era hora, né, mesmo de homenagear o Luiz Fernando, ao invés. Eles queriam que eu fizesse uma exposição sobre shows de jazz, que eu também fotografei todos os grandes shows de jazz, né? Stanley Jordan, Stanley Clarke, Chick Corea, todos os shows que vieram assim para o Brasil, né? Cobri Rock in Rio também, de George Benson. Mas eu pensei, não, eu quero fazer uma foto do Luiz Fernando, a exposição do Luiz Fernando, porque eu não quero esperar, né? Que nem eu fiz do Mário, exposições e livros depois que ele morreu. Eu acho que a gente tem que fazer, homenagear as pessoas enquanto estão vivas, né? Sim. Sim. Mas, não sei, né? Espero que vejam, né? O esforço em sempre pelo menos tentar eternizar a memória, né, de pessoas que fizeram a diferença, né, que nem o Mário Quintana, né, o Rubem Braga, e então eu já participei de livros sobre com minhas fotos sobre o Rubem, que eu ficava hospedada na casa dele no Rio. Uhum. Eu tinha 30 anos, ele tinha 74 e a gente viajou todo o Brasil junto. E o Mário Quintana morria de ciúmes. Eu dizia, mas Mário, o Rubem está com 74 anos, a gente é amigo. E o Mário ficava, lá vai ela ver o namorado, lá vai ela para o Rio. Dizia assim, né? Ai, ai, ai. Que o Rubem, eu conheci ele através do Mário Quintana, né? Porque eles eram amigos e o Mário me apresentou e depois eu fui convidada para esse projeto que andou o Brasil todo. Então, é tudo uma corrente, né? É. Na verdade. E eu ia também perguntar, eu tinha comentado sobre o Belchior, né? Que ele conheceu a tua cidade por causa de ti, né? Santa Cruz entrou na vida dele através da Dulce.
através de mim. E eu jamais imaginaria que ele iria morrer na minha cidade. Pois é. Porque eu sempre pensei, bom, se um dia, claro, todos nós vamos morrer, né? Mas eu sempre pensei, eu vou morrer em Porto Alegre, né? Porque eu estava tão inserida na vida da cidade, né? Sempre estive em Porto Alegre, assim. E aí e muito interessante, porque foi quando meu pai foi para o hospital e eu vim para Santa Cruz. Então eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. E outra coisa, o pequeno detalhe, antes dessa viagem que ele ficou andando por aí meio perdido, Uhum. ele foi a Porto Alegre pedir para morar na minha casa e eu disse não, porque eu Olha. não sabia que ele estava no impasse. Ele só me disse que ele queria ir embora de São Paulo, que Sim. ele não queria mais ficar em São Paulo. E ele queria muito ficar no sul, muito em Porto Alegre, não em Santa Cruz. Ele queria morar, na verdade, em Porto Alegre. Tá. E foi assim, sabe, quando tudo dá errado, porque ele me levou para jantar e ele queria levar esse papo muito sério para pedir para ficar morando na minha casa em Porto Alegre. E eu convidei um casal de amigos para ir jantar juntos, que Ah, é a Rosane Marchetti, que uhum. apresentava o Globo Repórter. Claro. Vocês devem conhecer bem, ela também apresentou o Jornal do Almoço. Uhum. A Rosane me ligou e disse, Dulce, meu marido é muito fã do Belchior, tem como nos apresentar a ele? Eu disse, claro, então você... Ela sempre foi muito amiga minha, né? Além de ex-colega da RBS. É. Eu falei, não, então vamos jantar junto. E eu não sabia que ele estava naquela história que a noite toda, assim, monossilábico, e o marido da Rosane fazendo perguntas. E aí o marido da Rosane perguntou, e agora, Belchior, tem algum projeto futuro? E daí ele virou e falou, depende dela, meu Bah. projeto. Eu falei, por quê de mim? Ele disse, não, quem sabe eu venho morar aqui, né? Venho morar na tua casa. Eu falei, não, claro que não. Não vai rolar porque não vai dar certo. Eu trabalho em jornal, eu saio depois da 1 da manhã, você vai ficar sozinho. Eu tenho 2 filhos, um mora lá na minha casa, esse justamente que não gosta muito de companhia, o outro que é bem sociável, que é tatuador, não morava lá, né? Já tinha Uhum. a casa dele. Sim. E aí eu disse, isso não vai rolar porque não vai dar certo. Só que com a história da Rosane e do marido estarem ali, acabou que ele não pôde falar tudo que ele queria falar, e eu É. ainda saí. Então, ele ficou tão magoado comigo, mas ele ficou tão magoado que quando deu toda aquela história de ele estar perdido em Porto Alegre e ficar 0 hora atrás dele no shopping e a imprensa toda atrás dele, ele procurou pessoas que ele nem conhecia bem e não me procurou porque eu acho que ele estava muito magoado. Sim. E eu me arrependi muito de não ter dado a mão, socorrido naquele momento, porque eu acho que talvez ele nem tivesse morrido ainda assim, né, nessa época, porque ele passou muito problema, assim, passou muita essa história toda, né, de até dormir debaixo de ponte. Chegou uma noite que eles dormiram debaixo de uma ponte e com uma pessoa que os músicos dele, todos que eu falei, me disseram que todo mundo só tinha estresse com ela. E quando o Belchior me falou que queria morar lá em casa, ele queria largar a Edna, que ele estava há 2 anos. Ele não sabia Uhum. como se livrar na época Sim. de toda a pressão, do que estava dando errado em São Paulo, de processo da ex-mulher, da mulher que ele estava, que pressionava ele. Tudo isso a gente falou rapidamente. Quando ele me falou na Edna, que ele estava 2 anos com essa pessoa, que ele queria ir para Porto Alegre para largar tudo, eu falei, você está sacaneando a coitada da mulher, imagina, claro que não. Eu fiquei do lado. Agora
que eu soube tudo que ela fazia aqui em Santa Cruz, que todo mundo odiava essa mulher, que ela chutava o cachorro de quem acolhia ela trocava os móveis da casa, ela queria mandar em todo mundo. Aí eu descobri que era outra história. Sim. E, na verdade, eu quis ficar do lado dela por causa aquela história, não, vamos, né, ficar do lado das mulheres. Sim. E aí infelizmente, né, ele acabou assim. Hoje em dia, obviamente, eu me arrependo de não ter ajudado, mas também eu acho que a última morada dele aqui é de um cara que eu conheci há pouco tempo, aliás, e que ajudou muito Bel e deu uma bela casa e dava grana também para eles, né, para poder se alimentar, se vestir e tudo. Então, pelo menos os últimos anos teve essa pessoa que ajudou muito ele, né? Sim. E que eu Aqueles acho que anjos que aparecem na vida da gente, né? esse foi um anjo mesmo, que deu a casa, né, para ele. É outro artista também de nome assim muito conhecido que tu teve um contato foi o Renato Russo, né? Ah, sim, o Renato também. Inclusive, eu acabei agora o disco que ele me deu com desenhos dele e dedicatória, e eu deixei, tá em São Paulo com como é que chama mesmo? Os fãs, né? Ah, Tá, isso até eu coloquei no meu Instagram e no meu Facebook ano passado. Eu fiz uma aham. foto do disco de vinil, né? E o Renato também, que era um querido, cara. Só conheci gente legal, né? Sim. Só gente muito boa assim apareceu na minha vida. Quer dizer, não só gente muito boa, né? Mas eu teve uma hora que as pessoas que te fazem mal, tu afasta, né? Eu É, cortei definitivo qualquer pessoa na minha vida que não me faz bem, digamos assim, né? sim. Inclusive amigos, assim. Então, esses ficam, né? O Macalé, que é um outro grande compositor, grande artista, eu fiz a capa do DVD dele com o Luiz Melodia e o Zé Cabaleiro, né? Então, Sim. o Macalé está aí, bem firme e forte, né? Fazendo música, né? É. E agora Mas, tu tinha comentado de um livro que vai ter música também com o Ernesto Fagundes, é isso? com a família Fagundes é outro que eu amo, assim, de paixão, é o exemplo de, para mim, assim, de família, né? Sim. Com um pai artista, com 3 filhos super artistas, os É. três, assim, mais a outra filha que é batalhadora, né? Então é uma família que eu acho muito 10. Eu fiz as fotos do DVD ao vivo deles, fiz capa de CD do Ernesto. E aí o Ernesto teve a ideia de a gente fazer um trabalho juntos, Sim. porque eu tenho muita foto do Rio Grande do Sul, né? De tudo que é canto do Rio Grande do Sul, que Nossa. eu viajo muito também com cinema, né? Porque eu faço estilo e making off em filmes Ah, e de vários diretores, mas com os filmes do Tabajara Ruas a gente sempre filma externo. Então, a gente, por exemplo, no último filme do Taba, a gente foi para 5 cidades. Desde as missões para lá de São Miguel, as ruínas de São Miguel, Canela, Gramado, Cambará do Sul. E Cambará também eu dei um curso de fotografia uma vez, como fotografar a natureza. Então, eu tenho tudo que é canto. E eu também viajei pela Zero Hora fazendo campo e lavoura. Então, eu tenho muita foto do Rio Grande do Sul, né? E agora o Ernesto falou: escuta, vamos fazer um projeto juntos de foto e música. E a gente resolveu que vai fazer um livro com fotos do Rio Grande do Sul e com QR codes para ouvir as músicas dele, olha só, compostas por ele, né? que E a gente vai sensacional. lançar isso com o show dele, com essas músicas ao vivo. Sim.
Isso tudo a gente está trabalhando nisso, né? É o Sim, Ernesto, eu e a Angélica, que é a produtora, né, cultural, que é a pessoa que entende da coisa. sim. E um livro sobre o Belchior também? O livro do Belchior, eu já estou há bastante tempo, né, com Sim. centenas de fotos, mas eu penso em colocar 100 fotos, assim. Ah, Mas fazer um álbum com fotos grandes, porque aqui não, eu vejo assim um grande problema de todo mundo pegar as minhas fotos das redes sociais e usar do jeito que quer. sim. Isso acontece com fotos. Hoje eu vi do Raul Seixas. Hoje Hum, pegaram foto minha do que eu tirei, né? Não foto minha, foto sim, que eu sim. tirei do Raul Seixas e estava lá publicada em páginas de fãs. Ninguém pede licença, ninguém coloca o crédito obrigatório. Aí o advogado da irmã do Belchior, Estevão Zizi, disse: Olha, Dulce, por que que você não faz um livro com as fotos? Que daí todo mundo que quer foto do Belchior vai ter, porque ninguém fotografou tanto ele como eu. São 30 anos de fotos, Imagino. acompanhando todo o processo dele, assim, e o meu também, de mudanças, de envelhecimento, né? É, E o Bel com cabelo, depois com outro, depois, né, com o bigode sempre igual, mas o resto foi mudando. E a música, né, que sempre foi de qualidade, né? Então, só que ninguém se interessa em patrocinar um livro desse. É inacreditável, mas nenhuma empresa assim, se interessa. uhum. Mesmo com aquela lei de incentivo, Bom, a Lei Rouanet está sendo usada agora indevidamente, né? Eu fui ver hoje que o governo usou 800 e não sei quantos mil, né, em projetos deles, quando não é necessário, porque ah, a Lei Rouanet foi feita para apoiar projetos culturais, né, justamente de quem tem projeto cultural e isso, quer fazer a projeção, né? Também acho que os grandes artistas não têm que usar a Lei Rouanet, é, que eles cobram ingresso caro, né? Mas também, sem Lei Rouanet, não existe cultura no Brasil, que é o hum, único meio de se fazer exposições, livros, shows, música instrumental, por exemplo, que não tem um grande público. Os caras não vão sobreviver se não tiver a Lei Rouanet, né? só que aí as empresas precisam entender que essa lei é exatamente a entrada dessas empresas, né? Para apoiar, né? Sim, e eles dão assim, que nem agora apareceu 1,5 milhão num show de um sertanejo que dura 2 horas. Dura 2 horas para ver aquela música falando ai, 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 ui, 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 nha, 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 né? É, E com umas letras assim que chega a ser da vontade de chorar, né? De tão é, ruins. Então, isso é o projeto cultural que tem atualmente. E, por exemplo, a empresa aqui tem uma grande empresa brasileira que agora se orgulha de ser verde e amarela, que é a maior sonegadora do Brasil e que patrocinou um show de sertanejo de 800 mil, que pois durou é. 2 horas. Quantos livros, quantos shows instrumentais ou com artistas que estão surgindo tu faz com 800 pau, cara? Nossa, Então, é nesse sentido que as pessoas não sabem, quem fala mal da Lei Rouanet é porque não sabe o quanto ela é importante para um país que a cultura está zerada, a é, educação está perdendo tudo que ganhou nos últimos anos, né? A economia tá. Nós somos o 20º país em crescimento na América Latina entre 20 países, o que menos nossa. cresceu. Então, o que sobra para a cultura? Não Na sobra verdade, nada, né? Dulce, a lei é excelente. O problema é que ela é mal usada. Exatamente, mas ela é só fazer adaptações, né? Mas, por exemplo, museus, que em todo mundo tu vai, quando tu vai para a Europa, o que tu vai conhecer? Vai conhecer museu. Os É, museus daqui estão sucateados, porque não é, tem mais essa verba de conservação
para as grandes obras que falam da memória do Brasil, né? Da memória do povo. Exatamente. E só está tudo sucateado, né? Então é uma É, pena. sim. Aqui a gente vê que alguns museus, tu entra assim, parece que está um pouco meio que abandonado, sabe? E aí eu me preocupo, imagina, se aqui estão começando a abandonar, imagina no Brasil. Não, não volta, por enquanto não, para não se decepcionar. Sim, sim. Até a gente tinha comentado antes, né, que a ligação que nós temos agora, né, podemos falar com Portugal, o pai, né, e a mãe vão vir para cá em agosto conhecer, né, primeira vez que vão sair da América do Sul, né, e aí a gente vai poder mostrar para eles um pouco aqui da Europa, e nós, né, minha esposa e eu, só conhecemos Portugal por enquanto, então vamos poder conhecer juntos outros países, e aí eu convido, né, a Dulce para quando vir para cá a gente degustar um bom vinho do Porto, né? Ah, não, e eu sou louca por vinho tinto, eu tomo todos os dias, até no verão. Até no verão todo mundo quer vinho no verão. Não, eu gosto de vinho. E eu só Sim, conheço Lisboa, né, em Portugal. sim, Quer dizer, a cidade do Porto já tem vários amigos morando aí, né? E eu não conheço, então, quem sabe, né? né? Dá outro Tá, rolê pela Europa, sim, um dia desses, né? com Mochilão certeza. por aí. De mochilão. Ou não, né? Também tudo tem seu tempo, né? Mas É, é muito bom fazer essa história assim de mochilão, ir para o albergue. Eu fui para o albergue da juventude, que não precisa necessariamente ser jovem para ir para o albergue, e que tu vai encontrando gente nesses albergues que são do mundo todo e vão te dando dicas. sim, Então É o a gente chegou a network. mudar de país, assim, a gente ia para um país, não vamos para a Inglaterra, vamos. Aliás, minha amiga queria conhecer Portugal, porque ela é de descendência portuguesa, e tá, a gente então foi mudando, não, vamos pegar trem para outro país, né? sim, E fomos mudando o trajeto também, né? Sem nada assim tão definido, mas fomos passando, né? Itália, Áustria, Alemanha e Espanha, né? E várias cidades, porque dependendo do país, tem cidade que tu não pode deixar de conhecer, né? é, Tipo assim, na Áustria, tu não pode conhecer, não pode deixar de. Claro, tu vai a Viena, mas não pode deixar de ir a Salzburg, por exemplo, que é, eu me apaixonei por Salzburg. E na Itália, Barcelona, né? E quer dizer, na é, Espanha, Barcelona, mas sim. também Toledo, que foi a primeira capital da Espanha. Parece Ah, que está entrando num filme assim daqueles filmes que a gente via quando era criança, sabe? sim, Cidade tombada, né? Então tu vai descobrindo as coisas, né? É bem é. legal, mas eu quero conhecer a cidade do Porto Aí, muito, ó, né? tá feito o convite. Ó, eu já Ah, vou iniciar aqui a parte final com a minha última pergunta, depois eu passo pro pai. A questão de deixar talvez uma dica, né, para os jovens jornalistas aí que estão na faculdade, porque esse teu relacionamento com a notícia, né, com os artistas, é algo que é incrível, assim, é quase que um poder, assim, que tu tem de entrar, de fazer parte, mas ao mesmo tempo fotografar, escrever o que tem que ser escrito, só que criar aquele relacionamento que torna tudo, parece assim, mais fácil, né? É quase que, vamos dizer, invisível, até eu o... prefiro assim. É, Porque claro, eu porque... não fico, por exemplo, a primeira dica é parar de querer tirar selfie, É, porque daí é coisa do fãzoca, sabe? Ser chato, querer isso, aparecer junto. A selfie não é nada, porque às vezes o cara não sabe nem com quem ele está tirando foto, é, chega um fã, eu quero tirar uma selfie. Não significa nada aquela pessoa para ele, né? Para né? o ídolo, né? Isso, Porque ele tira 300 selfies por dia. E aí essa coisa do jornalista também nem endeusar, mas também ver a pessoa pelo lado normal dela, né? Não como só porque ele é um grande músico,
Não, ele também, né? Se penteia, dorme, levanta, tem que pagar conta. Então, tem isso, né? Sim, Essa é a primeira dica, né? sim. Nem 8, nem 80, o caminho do meio, né? É, E também não se iludir que nenhuma empresa vai ser a tua casa, né? Empresas são administradas por empresários. isso. E aí está sempre ligado, porque eu tive muitos colegas que saíram, né? Eu me lembro um amigo meu que era apresentador da TVE, que foi dispensado, e ele ficou. Aí eu disse, mas espera aí, cara, é uma empresa e as coisas mudam e tem que acompanhar as mudanças, né? E eu sou muito a favor de mudança, eu acho sempre bom mudar, né? Sim, Então, não, nunca. Tudo é assim, é uma fase, né? E eu passei por várias e eu acho que todas foram necessárias, né? é isso aí. Para eu chegar, por exemplo, no meu caso, para fazer o que eu gosto de fazer, que é projetos, Isso, livros, né? Então, sempre tá deixar as mudanças, né, acontecerem. Essa é a minha é isso. dica. Show de bola. Muito bom. A minha reta final aqui também, a gente sabe do teu compromisso também, Dulce. Primeiro, agradecer a tua disponibilidade de estar com a gente, batendo esse papo aqui. É, Te parabenizar pela brilhante carreira, né? Eu acredito que tu deve ser inspiração de muitas pessoas. Ou não, não sei. Dá para definir numa Espero palavra, que sim, né? dá para definir numa palavra a tua carreira? Qual a palavra que tu definiria? Eu acho que é metamorfose mesmo, né? olha, Porque sempre foi mudando, né? sim, E, e eu gosto, né, de mudanças, então estou sempre pronta para o que der e vier, né? O Gilberto Gil tem uma música, né, que ele fala um dia tá num palácio, outro dia, né, comendo no. Aliás, o Belchior me diz que ele dormiu em banco de praça, né? Quando ele saiu do Nordeste, ele não tinha grana, nada, ele dormiu em banco de praça e brigou pelo banco, porque quando pegava o banco dele, ele ia lá e dizia: Olha, esse banco eu estou dormindo. Então, depois ele passou a fazer show no exterior, né? Então, tem que estar sempre preparado para todas as coisas, né, que rolam assim. Eu acho que estou, né? Vamos ver. Que ano tu saiu da Zero Hora? Como? Que ano tu saiu da Zero Hora? Putz, agora vão fazer 11 anos. 11 anos. Então, eu tenho que Então, fazer um cálculo. a gente foi Eu acho colegas, que então. 2012, eu acho que foi. Então, fomos colegas também, porque eu Fomos. passei É, pela Gaúcha entre 2002 e 2004, 2 anos e meio. e eu fiz, por exemplo, as fotos do livro do Pedro Ernesto Denardim, que ele também lançou, né? Sim, sim. Então, ali na Rádio Gaúcha eu participei de muitos programas, porque tinha um programa de madrugada do Jaime Copstein, que ele me chamava seguido. Brasil na madrugada. Brasil na eu nem me lembrar mais o nome, porque logo que eu entrei na Zero, ele me chamava seguido. Ele ficava sozinho lá, e daí ele dizia assim: Dulce, hoje quer participar do meu programa? Quero. E daí levou. Eu me lembro que ele levou, por exemplo, um grupo de tango da Argentina e que só tocava, né? E daí ele falou assim: Olha, o Jaime, a Dulce conhece muito música, pode pedir uma música? E eu falei: eu quero Adiós Nonino do Piazzolla. E os caras não sabiam tocar, porque eles tocavam o tango mais clássico, mais antigo, né? Aí, Ah, e eu disse: mas eu adoro balada para um louco. Daí eles falaram: a próxima vez que a gente voltar, a gente toca. nem por uma cabeça não saiu também? Não, eu esqueci. Eu sou muito. Inclusive, eu era amiga do Piazzolla. Eu botei foto dele nas minhas redes sociais no camarim. Ele com uma cara de bom humor, porque ele não era bem-humorado, né? Ele era conhecido por ser meio faísca curta, assim. E comigo ele sempre foi legal também, né? Naquela vibe que ele falou ali.
E Sim. tem uma foto dele, assim, bem com uma cara super boa no meu Face, no meu Instagram, que além das de show, né, claro. Mas eu sempre achei ele gênio, né? Então, eu só pedi para o grupo errado, né? Muito bem. Lembro das chamadas que nós fazíamos na rádio, né? Que é tudo está em 0 hora desta terça. Mas nem. Eu ia dizer, não vou falar. Eu entendi. Nem tudo. Melhor ficar quieto. Mas, ó, acho que quem assistiu a gente até agora, com certeza levou aí um pouco dessa tua bagagem junto, porque a gente acaba aprendendo, acaba absorvendo um pouco, né, de tanto conhecimento, de tanta bagagem. Então, quero deixar esse minuto final aqui para as tuas considerações finais, Dulce, mais uma vez agradecendo pela tua disponibilidade. Não, que eu acho muito legal, né? E ter, assim, brasileiros que nos representam culturalmente, né? Fora do Brasil, eu acho muito legal. E vou acompanhar sempre vocês, né? Obrigado. Pois estamos aí, né? Adorei Sim, conhecer vocês, né? é da Participar mesma aqui. forma. Da mesma forma, quando estiver aqui em Portugal, só chamar que a gente combina aí um vinho do Porto. Olha que eu sou adepta às mudanças, né? Bom, então é isso. Vou encerrar aqui para todos, né, que ficaram aqui até aqui. Obrigado. Obrigado aí. Uma coisa só, eu quero colocar à disposição de todo mundo o meu livro Poesia Líquida, As Águas do Rio Grande do Sul. Ele está de graça na internet pela Rouanet. É esse que ficou 4 meses no Mars. Sim. E que tem RA, realidade aumentada nas fotos. Ele está à disposição de quem quiser no www.dulcehelfer, tudo junto, com H, né, helfer.com.br. Pode baixar o livro, pode fazer o tour virtual na exposição. Que é essa última coisa. Sim. Vou deixar os links aqui na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube. E para você que, né, nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, compartilha, né, para pessoas que você conhece, que vão com certeza gostar desse papo, e fica ligado no nosso canal. A gente tem aqui, agora todo sábado, um podcast, sempre com alguém com uma história muito especial para nos contar. Valeu, muito obrigado, até a próxima.